Hello, my friend, God bless you, espero que você esteja bem, tá? Nesse vídeo nós veremos aí já a quarta aula da nossa playlist de cálculo estequiométrico, beleza? Vem comigo. Muito bem, nessa aula nós iremos falar sobre reagente limitante. É um caso específico dentro do cálculo estequiométrico, tá bom? Então, lembrando aí você, né, nós temos outros vídeos já aí sobre cálculo estequiométrico, tá? O vídeo anterior a gente falou sobre relações estequiométricas, tá bom? Explicando já a utilizar as etapas que foram divulgadas no nosso primeiro vídeo de cálculo estequiométrico, tá bom? Então, vamos ao ponto em questão aqui, que é o reagente limitante. Vamos apresentar aqui uma equaçãozinha, tá? Eu gosto sempre aqui da equação do nitrogênio, tá bom? Vamos colocar aqui já a reaçãozinha balanceada para você, beleza? Tá aqui a nossa reação, tá? Então nós temos 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, gerando 2 mols de amônia, beleza? Professor, imagine que no comando da minha questão apareceu como dado o seguinte dado. Ele disse que foi usado 2 mols, né, 2 mols de nitrogênio e reagiu com 5 mol de hidrogênio. E ele pergunta, olha o pedido. O pedido é quantos mols de NH3 foi gerado? Beleza? Então veja bem, na primeira aula a gente mostrou as etapas, né, para resolver o cálculo estequiométrico. Primeira etapa, reação balanceada, está aí a reaçãozinha balanceada. Segunda etapa, anotar o dado e o pedido. Só que quando aparece 2 dados relevantes, o que é 2 dados relevantes? São 2 informações de quantidade de alguém da reação. Então nós temos aqui, ó, 2 mols de nitrogênio foi colocado para reagir com 5 mols de hidrogênio. Pergunta, quantos mols de amônia foi gerado? Então, toda vez quando você tiver uma continha desse tipo, você tem uma continha de reagente limitante. Deixa eu colocar aqui para você. Então nós temos aqui, ó, um caso de reagente limitante. Isso é importantíssimo para você. Reagente limitante, tá? Toda vez que aparece dessa forma, é um caso de reagente limitante. Como é que a gente resolve, professor? Olha, antes de resolver, se você é novo no nosso canal, compartilha logo esse vídeo aí, se inscreva-se no nosso canal, né? Aperta o sininho e aqui você está aprendendo aula de qualidade, algo bem bacana aí para você, então é relevante. Obviamente, se é relevante, por que não assinar esse canal, inscrever-se no canal, beleza? Gratuito, né? Então ajuda a gente aí, tá? Lembrando a você que tem um outro vídeo aí que eu resolvi uma questão da química, uma questão de química da UFT, tá? E tratou exatamente sobre reagente limitante, uma questão parecida com essa até, tá? Então, professor, como que a gente faz para resolver uma questãozinha dessa? Primeiramente, nós não precisamos de 2 dados, nós só precisamos de um dado, tá? Então, se nós precisamos só de um dado, a gente vai ter que conferir esses 2 dados e nós iremos saber quem é o reagente limitante. Reagente limitante é o reagente que termina primeiro, que acaba primeiro, é o reagente que está em menor quantidade em termos de proporção, beleza? Vamos entender como é que é isso? Ó, o nosso padrão, ele é obedecido ou ele é fornecido pela nossa reação. A nossa reação nos dá o padrão que nós devemos nos basear para determinar quem é o reagente limitante. Que padrão é esse, professor? É a relação proporcional entre os coeficientes estequiométricos aqui das nossas moléculas. Então, qual é o nosso padrão? O nosso padrão é esse aqui, ó, 1 para 3
para 2. Beleza? Se a gente quer definir qual dos dois reagentes está em excesso ou é o limitante, então a gente vai tratar somente com esses dois caras aqui, ó. Então, o nosso padrão em mol, é 1 mol de nitrogênio está para 3 mol de quem? De hidrogênio. Então, com base nisso aqui que eu irei descobrir quem é o reagente limitante. Isso aqui saiu da onde, professor? Da reação. 1 para 3. 1 para 3. Isso significa dizer o que, professor? Significa dizer que 1 mol de nitrogênio, para reagir completamente, faz-se necessário 3 mols de hidrogênio. Beleza? Então, para isso aqui ser totalmente consumido, já que é um reagente, ele vai precisar de 3 mols de hidrogênio. Ok? Então, se você tem dois dados, o que você faz? Você usa um deles para tentar encontrar o outro. Como assim, professor? Olha, você tem 2 mols de nitrogênio e 5 mols de hidrogênio. Vamos ver o seguinte, a relação proporcional está de 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio. Vamos usar o do nitrogênio, certo? Vamos usar esse aqui, tá? Faça de conta que esse aqui não existe, tá bom? Então vamos usar aqui, ó, 2 mols de nitrogênio. Bem, se um precisa de 3, 2 precisa de quanto? De 6. Precisa de 6 mol de quê? De hidrogênio. Saca só. Se um precisa de 3, 2 vai precisar de quanto? De 6 para reagir completamente. Aí a pergunta: quanto que você tem? Quanto que você tem aqui de hidrogênio? Quanto? Você só tem 5. Bem, para os dois do nitrogênio reagir, precisa de 6. Quanto que você tem de hidrogênio? 5. Significa dizer que a quantidade de hidrogênio que você tem é menor do que a quantidade de nitrogênio precisa para reagir. Certo? Logo, nós dizemos que o hidrogênio está em menor quantidade, portanto ele é o reagente limitante, porque ele vai acabar primeiro. Ou seja, os dois aqui precisam reagir com 6. Eu não tenho 6 de hidrogênio, eu tenho 5. Tá bom? Então vamos pensar da seguinte forma. O 2 precisa de 6. Bem, imagine que você tivesse aqui, ó, 8 de hidrogênio. Certo? 8. Você teria, vamos supor, 6. Vamos supor que você tenha 5. Ok? Bem, primeiro caso. Se 2 mol de nitrogênio precisa de 6, e se você tivesse 6, então ok. Você poderia usar qualquer um dos dois dados. Ou 2 de nitrogênio, ou 6 de hidrogênio, para encontrar o dado da questão. Ok? Certo? Segundo caso. Então, primeiro caso. Segundo caso, se você tivesse 8 mols de hidrogênio, precisa de quanto? De 6. Você tem quanto? 8. Ou seja, vai consumir 6 e ainda vai sobrar 2 de hidrogênio. Então, nesse caso, o hidrogênio está o quê? Em excesso. Tá? Então, esse cara aqui estaria em excesso. Beleza? Vai sobrar dele. E no caso em questão, nós temos 2, precisa reagir com 6, só que nós temos apenas 5. Então, nosso terceiro caso aqui só tem 5. Então, esse cara é o limitante, porque tem menos do que o que precisa. Ou seja, ele vai acabar primeiro. Pense aqui comigo, você gosta de tomar um todinho ou um Nescau um pouco mais concentrado, mais escuro, né? Ou seja, você gosta de mais de Nescau do que de leite, tá bom? Mas vamos supor
que você foi lá pegar, né? Você já colocou o leite na xícara, a quantidade que você normalmente usa, tá? E você foi atrás da vasilha de Nescau. Então normalmente você usa 2 colheres de Nescau dentro da sua xícara de leite, tá? Aí fica a cor que você quer, o gosto que você quer. Só que quando você foi pegar o Nescau, você pegou a lata, estava quase vazia. E aí quando tu foi olhar, só deu para colocar meia colher. Aí tu, poxa, não deu, né? Não deu. Ou seja, quem foi o limitante para formar o que tu queria? Foi o Nescau. Ou seja, limitante é o que acaba primeiro, certo? Ok? Então, você precisava, para reagir 2 mol de nitrogênio, você precisava de 6 de hidrogênio. Você só tinha 5, tá? Então, imagine que você tem aqui um frascozinho, ó, e o cara coloca aqui, ó, 2 mols de nitrogênio, beleza? Esses 2 mols de nitrogênio precisa de quanto de hidrogênio? Precisa de 6. Precisa de 6 mols de hidrogênio. Mas você só colocou 5 mol de hidrogênio. Os 2 de nitrogênio precisa de 6 de hidrogênio. Você só tinha 5. Ó, o Nescau acabou antes. Então esse cara aqui é o nosso reagente limitante. Então se ele é o limitante, significa dizer que é com ele que você vai encontrar a amônia. Beleza? Então você vai esquecer o nitrogênio. Você esquece o nitrogênio. E agora, usando o hidrogênio, você vai encontrar a amônia. Então você tem, ó, 3 está para 2, 5 está para quanto? X. 5 vezes 2, 10. 3 vezes x, 3x. Beleza? Então você vai ter um x igual a 10 dividido por 3. Então 10 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 3,33 e é uma dízima, termina aqui, mol. Beleza? Então é dessa forma que você resolve uma questão de cálculo estequiométrico usando o quê? O reagente limitante. Tá? Professor, você não fez a verificação de unidade nem nada, porque já está tudo em mol. Mol, 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 mol. Então 3 mols está para 2 mols, 5 mols está para x mol, x mol, x, 3,33 mol. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Aqui a gente apresentou um reagente limitante trabalhando com mol, mas você pode trabalhar também, sabe com o quê? Com massa, pode ser também de volume, entendeu? Então use esse conhecimento aqui de mol e aplique no caso quando for massa. Porque se o padrão aqui está em mol, se nós fôssemos escrever em massa, qual que seria o padrão? Isso aqui está em mol, ó. 1 mol está para 3 mols, está para 2 mols. 1 mol de nitrogênio vale quantos gramas? Vale 28 gramas. 3 mols de gás hidrogênio vale quanto? Vale 6 gramas. E 2 mols de amônia vale quanto? 34 gramas. Olha o princípio de Lavoisier sendo obedecido aqui, ó. Tá? Aqui é reagente. 28 mais 6, 34. Olha a quantidade de produto, 34. Ou seja, obedece à lei de Lavoisier. A quantidade de massa nos reagentes tem que ser a mesma no produto. Só que, enquanto nós temos esse padrão aqui em mol, tá? Esse aqui seria o nosso padrão em gramas, em massa, tá bom? Então é importante você lembrar do padrão em mol, tira direto da reação. Se você errar o balanceamento, já ferrou tudo, tá? Então tem que saber balancear. Então tá aqui a reaçãozinha balanceada, o padrão em mol e o padrão em massa, beleza? Então a partir disso, se os dados aqui fossem massa e ele quisesse massa aqui, então ao invés de você usar o padrão 1 para 3, você iria usar o padrão 28 para 6, beleza? Então lembre-se desse detalhe, é um caso específico bem interessante, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, tá? Deixe seu like, compartilha com os amigos, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude esse canal a crescer, beleza? Então forte abraço e tudo de bom!